De forma que, quando nós olhamos para essa atuação do Espírito, há duas coisas que nós devemos perceber. Primeiro, há uma atuação interna. O Espírito está operando no coração de José. E aqui me permita um esclarecimento, na minha opinião, muito necessário. Às vezes eu fico com a impressão que alguns crentes entendem que no Novo Testamento nós somos santificados pelo Espírito, mas no Antigo Testamento não. No Antigo Testamento a santificação era no braço, era na força daqueles homens e mulheres que foram consagrados ao Senhor. Irmãos, se a coisa de fato fosse assim, teríamos que bater palmas para os santos do Antigo Testamento. E nós somos os verdadeiros fracotes, porque nós só somos santificados porque temos o Espírito. Eles, mesmo sem Espírito, eram santificados. Nada mais longe da verdade. Absolutamente, o Espírito que santifica no Novo Testamento é o Espírito que santifica no Novo Testamento. Portanto, o caráter de José, que os irmãos veem exibido na narrativa bíblica, é resultado da atuação do Espírito, que o faz sábio, como percebem os próprios pagãos, Faraó e seus demais conselheiros. Portanto, essa é a primeira ideia que nós devemos ter de como é que José se torna o achado dos egípcios. O Espírito está atuando internamente em José. No entanto, o Espírito não só atua internamente, o Espírito também atua externamente, ou seja, o Espírito está promovendo as circunstâncias que vão transformar aquele menino de caráter justo, sim, mas ainda imaturo. Aquele menino que vai ser um grande instrumento de Deus, mas tem que aprender a lidar com o poder, tem que aprender a ter responsabilidade e usá-lo para o bem dos outros. E aí o que Deus fará, irmãos? Deus vai colocar José em circunstâncias nas quais, ou através das quais, ele será treinado para ser um líder que ele vai se tornar diante de Faraó. E aí nós temos essas duas atuações do Espírito. A atuação interna, mas a atuação externa. Talvez pensemos, nossa, bem que eu gostaria de ser José, o instrumento de Deus, como José foi. Será, irmãos, que de fato nós gostaríamos de ser um José ou uma José? Dentro dessa ideia de ser um grande instrumento de Deus, ser preparado para ser líder do povo de Deus, definitivamente não foi uma experiência fácil na vida de José. Quando os egípcios encontram esse achado, irmãos, houve todo o trabalhar do Espírito de Deus no coração e nas circunstâncias da vida daquele grande servo de Deus. Portanto, quando nós fazemos essa pergunta, como José se tornou o que ele se tornou, a resposta é: ele se tornou o que ele se tornou pela atuação do Espírito de Deus. A segunda pergunta que eu quero fazer ao texto com os irmãos é: quais as implicações de tudo isso até aqui? Toda esta percepção que nós estamos tentando ter mais ampla do que é que Deus está fazendo através de José, não simplesmente preservando a vida de Israel, ou a vida dos egípcios, ou de outras nações, mas já glorificando o seu nome, antecipando o que ele vai fazer, criando um vínculo entre os egípcios e Israel, para que aconteça o que acontece na época de Moisés. Irmãos, a partir dessa compreensão mais ampla, a partir dessa compreensão do processo pelo qual José se torna esse achado de líder, que vai ser um instrumento de Deus para abençoar quem José abençoa, quais são as implicações? Eu gostaria de destacar duas, até poderíamos ter outras, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para duas implicações. A primeira delas: José, aqui, irmãos, está sendo preparado pelo Espírito para exercer
uma carreira política. E aí, ao contrário do que infelizmente muitos crentes pensam, política não vem do diabo. Política vem de Deus. E Deus quer preparar homens e mulheres que o temam para exercer liderança em pontos estratégicos da sociedade para benefício de muitos, mas para que o benefício de muitos chame a atenção de quem é que está por trás daquele cuja administração faz bem a tantas pessoas. Irmãos, Deus é o mesmo Deus que levantou o José, que levantou o Abraão Kipper, é o mesmo Deus que deseja levantar homens e mulheres hoje, que vão atuar no nosso meio político hoje, e mais do que nunca, diante do que nós encontramos aí, nós precisamos de homens e mulheres que vão ser instrumentos de Deus para glorificar o seu nome num contexto político, como foi o que José de fato fez. Em nome de Jesus, abandone qualquer ideia que você abrigue associando política coisa do diabo. Irmãos, quem inventou a política foi Deus. O que os homens fizeram foi corromper, mas política é de Deus, e a prova de que a política é de Deus foi que Deus nos criou para sermos liderados e em algum momento da nossa vida liderados. Diante disso, nosso dever como igreja, irmãos, é nos colocar diante de Deus sim, em clamor e em intercessão, para que Deus levante novos Josés, homens que ocupem posição política e administrem bem, mas para que a glória, a atenção se voltem para o nosso Deus. À medida que nós nos aproximamos de um contexto de eleição, devemos estar atentos a isso. Talvez você me diga, mas eu não consigo ver os crentes Josés capacitados por Deus para serem sábios, justos, temer ao Senhor e trazer bem a muita gente. E também não dá o seu joelho e implore para que Deus levante novos Josés. Talvez esses novos Josés sejam os seus filhos. O fato, irmãos, é que nós precisamos ter essa dimensão política como nossa preocupação, porque está aqui, Deus preocupado com o bem-estar do mundo. E não é só um bem-estar salvífico, não é só um bem-estar voltado para a eternidade, irmãos, porque aí eu cheguei lá. Tem que ser um bem-estar que começa aqui, a administração pública que começa aqui. Portanto, nós temos o dever de orar para que Deus, mais uma vez, faça por meio do seu Espírito o que Ele fez através de José. Preparem homens e mulheres para exercer liderança em pontos estratégicos da sociedade, para que traga muito bem a muita gente, e isso glorifique o nome do Senhor e atraia essas pessoas a Ele, e elas desejem, ou passem a desejar, muito mais do que pão, muito mais do que educação, muito mais do que segurança, mas a própria salvação, porque viram que este Deus dá estas coisas, mas dá muito além. A segunda implicação que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a um nível mais individual. A primeira implicação é como igreja, orarmos para que Deus levante pessoas assim como José. Mas irmãos, Deus vai nos colocar na condição de líderes ou de administradores. É fato.
Deus vai colocar algum recurso na sua mão para você administrar. E qual vai ser o efeito deste recurso? Em trazer glória a Deus. Vai depender do quanto você está permitindo que o Espírito de Deus encha seu coração de sabedoria e molde sua maturidade através das circunstâncias da vida. Quais são esses recursos? Talvez seja dinheiro, bens. Quantos irmãos aqui conhecem o irmão Josemão Barbosa Alves? Eu acho que, com exceção da minha família, meu irmão e minha mãe, ninguém aqui. Josemão Barbosa Alves foi o meu pai. E quando eu tinha 17 anos, eu entrei no seminário. Meu pai começou a ver o que Deus estava fazendo na minha vida. E ele teve uma visão, não uma visão no sentido espiritual, não como o sonho de José literalmente, mas ele teve uma percepção de Deus, quando ele via o que Deus estava fazendo comigo, de me manter para o ministério. E naquela época eu estava no seminário, o que foi de livro que meu pai comprou, irmãos, não foi brincadeira. Eu até fazia umas pegadinhas com meu velho, ele comprasse uns livros em que os livros eram para ele, e ele propositalmente caía, né? Eu até colocava de fato que o livro era dele, o nome dele no livro, mas no fundo ele sabia que aqueles livros não iriam servi-lo, mas iriam servir a mim. A compreensão que meu pai teve, irmãos, foi tão além que ele decidiu que ele iria prover aluguéis, ele iria construir. E aliás, meu pai não só foi a comerciante, mas meu pai também era um hábil construtor. E ele iria construir, deixar dentro do meu nome, a fim de que, por meio desses bens, eu pudesse me dedicar exclusivamente ao ministério, o que de fato aconteceu por 15 anos. Por 15 anos, irmãos, eu fui professor de seminário exclusivamente por causa da visão do meu pai. Meu pai me bancou 5 anos, fora esses 15, no seminário, de tudo que eu precisei para que eu pudesse me tornar um bom professor. E aliás, eu até brinco dizendo que quando eu chegar no céu, tudo que meu ministério tiver conseguido para a glória de Deus, eu vou querer dividir com meu pai. Porque o que eu me tornei e todo o fruto do meu ministério terá acontecido, irmãos, humanamente, por causa da administração sábia que meu pai fez dos seus recursos, quando ele usou aqueles recursos para que eu vivesse integralmente para o ministério por 15 anos. Quando eu me casei, construí a minha própria família, Deus levantou outras fontes e agora eu consigo também no ministério cristão, mas não mais integralmente como professor de seminário. O fato é que Deus colocou algum recurso na sua mão e você precisa administrá-lo com sabedoria. Talvez seja dinheiro, meu irmão, talvez seja capacidade administrativa, talvez seja filhos. Eu não vejo a hora de ser pai, eu estou até com medo da minha ansiedade, eu não vejo a hora. Eu estou com medo. Eu estou ansioso. Me fiquei na cirurgia dela, em janeiro, vou fazer a minha agora. Tentar fazer em mais uma vez, tentar fazer em março, para a gente engravidar agora, no primeiro semestre do ano. Eu não vejo a hora de ser pai, porque eu não vejo a hora de ser pai mesmo. Sabe por quê? Tem várias razões que eu quero ser pai. Eu tenho visto muitos pais cristãos fracassando na criação dos seus filhos. E eu não vejo a hora de chegar a minha vez, para que a minha vida prove que se você obedecer a este livro da criação dos seus filhos, você vai criar filhos para a glória de Deus.
Eu não vejo a hora de chegar a minha vez. Mas eu sei que tem gente me jurando. Tem alguém jurando por aí. E eu sei que as pessoas estão me jurando, não chegar a minha vez. Eu estou doido que chegue a minha vez para criar meus filhos para a glória de Deus, de acordo com a Escritura. Porque eu não sou um lado comerciante como era meu pai, muito menos um construtor. Não consegui terminar a minha casa, mas eu vou ter filhos para a glória de Deus. E filhos são recursos que Deus nos coloca na mão para glorificarmos o nome dele. Qual é o recurso que a semelhança de José, Deus colocou na sua mão? Pode ser dinheiro, pode ser uma capacidade administrativa, pode ser alunos, pode ser filhos. O que interessa, irmão, é que seja qual recurso for, que você deixe o Espírito de Deus encher você de sabedoria e maturidade para que esses recursos vão além. Glorifique a Deus da forma que você não pode nem imaginar. Não tem nem como mensurar o que é que Deus vai fazer através dos recursos que Ele colocou na sua mão, porque você deixou o Espírito lhe encher de sabedoria e de maturidade para a glória de Deus. Vamos lá. Senhor, obrigado, Senhor, porque a semelhança de José, tu nos chamas para uma grande obra, Senhor. Mesmo que nós não estejamos vendo hoje. Ó Deus, muitas vezes nós pensamos que criar filhos parece uma coisa tão insignificante que ninguém está vendo. A única coisa que eu consigo perceber é o trabalho que eu tenho de criar meus filhos, a dificuldade, os desafios. Eu não estou no culto pregando, eu não estou em exibição, eu não tenho um palco, eu não tenho um público. E Deus, muitas vezes, por faltar estas coisas, nós começamos a pensar que o nosso trabalho é irrelevante. Livra-nos, Senhor, desta compreensão. Nos faz perceber, Senhor, que se formos sábios como José, Tu farás uma grande obra através das nossas vidas. Mesmo, Senhor, que esta obra seja silenciosa, mesmo, Senhor, que esta obra não tenha um público para contemplar, bater palmas, dar tapinha nas costas, Senhor, vai ser uma grande obra, porque foi promovida pelo Teu Espírito. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos essa sabedoria de José, Senhor. Nos ajuda a responder às provações da vida com maturidade, a fim de que sejamos preparados para a obra cada vez maior, como foi em Teus servos, Senhor. Porque assim queres fazer conosco também. As circunstâncias da vida que são difíceis, elas vêm como preparo, Senhor, como diz Hebreus, para que sejamos mestres, talvez não num púlpito, Senhor, talvez não numa escola dominical, mas mestre da minha esposa, mestre do meu filho, mestre da minha filha, mestre do meu vizinho, mestre de um novo convertido. Senhor, são tantas possibilidades que a Tua sabedoria pode realizar através das nossas vidas. Tão somente, Senhor, quebranta nosso coração e nos faz a semelhança de José, responder apropriadamente às dificuldades da vida, Senhor, porque elas farão um grande benefício a pessoas e trarão grande honra para o Teu nome, Senhor, através da Tua administração, se resolvermos cooperar contigo. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.